A Polícia Civil procura pelos envolvidos na tortura e no assassinato de um rapaz de 29 anos em Alfenas, no sul de Minas. Toda a ação foi filmada pelos criminosos e compartilhada nas redes sociais. A vítima é o Wesley Vitor Portugal. O homem tinha várias passagens pela polícia, mas teria sido morto porque teria abusado da própria filha, que tem 3 anos. Vamos ver a reportagem da Juliana Coleta. Balança aí. A vítima aparece no chão. O homem de 29 anos está amordaçado. Segundo a polícia, ele se chama Wesley Vitor Portugal. Não dá para saber ao certo quantas pessoas participam da sessão de tortura. Um dos criminosos fala ao telefone. Não chegou os bagulho para enterrar, não. Tá no meio do bambuzal aqui, tá ligado? Mas porém tá a maior dificuldade, entendeu, mano? Um outro rapaz pede para que eles falem mais baixo. É isso aí, né? Pera aí, Lúcio, deixa eu amarrar lá. Fala mais baixo, mano. É, mano, ó. Fala baixo, bora ser discreto. O espancamento começa. Eles agridem a vítima com um pedaço de pau. Wesley é acusado pelos agressores de estupro. Um deles diz que o abuso teria sido contra a própria filha. Os bandidos torturam o rapaz de todas as formas. Realmente é um vídeo forte, a tortura, cortaram as orelhas do rapaz, cortaram os dedos, depois esmagaram a cabeça dele com pauladas e depois esfaquearam no final, né? Então, com esse vídeo, a gente começou a tentar levantar a identificação da vítima, porque o rosto dele ficou muito deformado. Conseguimos lograr identificar a vítima, fomos para a rua, conseguimos localizar onde o corpo estava enterrado. Ontem à tarde a gente localizou, fui pessoalmente, pessoal da perícia, das equipes todas. Realmente constatamos lá o corpo lá totalmente destruído. Segundo a polícia, foi neste matagal que o Wesley foi torturado e morto. O corpo dele foi encontrado só no dia seguinte, depois que os policiais receberam denúncias da possível execução. O local fica bem perto dos predinhos onde o Wesley morava. Lá ele vivia com a esposa e com a filha, uma menina de aproximadamente 3 anos de idade. No mesmo local também viviam os criminosos, os assassinos de Wesley. Ainda ninguém sabe ao certo como a vítima veio parar aqui. Ninguém sabe se o Wesley foi capturado e trazido à força pelos criminosos ou se ele teria sido atraído para a morte. Outra coisa que chama a atenção é que o local fica bem perto, nos fundos do batalhão da Polícia Militar, o que justifica a preocupação dos criminosos com o barulho durante a tortura e a execução de Wesley. Eles estavam acusando o rapaz de supostamente ter abusado de uma criança, né? A gente não sabe se seria filha dele, se seria alguma outra menina onde ele mora, que é no conjunto habitacional, mas a acusação que os meliantes faziam era essa, né? Esse seria um abusador. De acordo com o delegado, ainda não há indícios que comprovem o abuso citado pelos torturadores. A companheira de Wesley, que poderia ajudar a esclarecer o caso, não foi encontrada pela polícia. Contando a ficha do rapaz, por enquanto não localizamos nada. Fomos na residência dele. Ele parece que ele tinha uma companheira, mas também não localizamos ela. No conjunto habitacional residencial São Carlos, ninguém fala sobre o assunto. Segundo a polícia, o local é dominado pelo tráfico de drogas. Os envolvidos no crime seriam integrantes de uma facção criminosa de São Paulo, que teria autorizado a execução de Wesley no que eles chamam de Tribunal do Crime. É o modus operandi deles, né? Que é conhecido não só em Alfenas, infelizmente, mas no Brasil inteiro. É o tipo de atitude que eles fazem, né? Se julgam um juiz, executor e fazem o que fazem, né? E a gente volta a falar ao vivo com a nossa repórter Juliana Coleta, que está na cidade de Alfenas acompanhando esse caso. Juliana, a polícia já sabe quem são os suspeitos envolvidos neste crime? Olha só, Tibé, de acordo com o delegado, já tem alguns suspeitos que estão detidos. Eles foram encontrados pela polícia numa casa, estavam reunidos lá. E nesse momento que os policiais chegaram, eles teriam tentado esconder uma arma. Por isso, todos foram trazidos aqui para a delegacia. Até então, não tinha informação do envolvimento dessas pessoas com a tortura e execução de Wesley. Mas aos poucos, né, Tibé, as peças desse quebra-cabeça vai se juntando
contando. Com as imagens que chegaram até a polícia, o delegado disse que conseguiu identificar ali a participação de pelo menos 2 pessoas dessas que foram presas aí nesta casa, pela tatuagem da perna de um deles e pelas roupas. As roupas foram encontradas, inclusive, na casa desses suspeitos. O delegado não confirmou o nome desses rapazes, apenas disse que eles já estão presos e eles já teriam também mandados de prisão contra eles e não seriam aqui da cidade de Alfenas. Um, inclusive, seria do estado do Ceará. Agora a polícia investiga a participação dos outros rapazes que estão detidos aqui. Eu conversei agora há pouco, Tibé, com uma mulher, ela pediu para não ser identificada e lógico que nós vamos tomar cuidado com isso, visto, né, toda a crueldade dessas pessoas envolvidas. Ela disse o seguinte, que o boato desse abuso teria começado através da avó da criança, a avó materna. Ela disse que levou a menina para casa e que ao dar banho percebeu que a menina sentia dores ali, né, nas partes íntimas, não deixava meio que a avó lavar, dar banho direito, e aí a avó começou a conversar. Começou a perguntar para essa criança o que teria acontecido, se ela teria caído, se ela teria se machucado. E a menina teria relatado os abusos. Ela então questionou a filha. A filha disse que não estava mais convivendo com o Wesley, não estava morando mais na mesma casa que ele, mas isso era mentira, né? Ele ainda morava junto com ela. E aí ela teria dito que ela era ameaçada por Wesley, por isso ela não pedia ajuda, por isso ela não contava nada pra ninguém. Mas a suspeita é de que não era bem essa história, não. Inclusive, ela sumiu, ninguém sabe do paradeiro dela e as pessoas ali, os vizinhos, as mesmas pessoas que fizeram isso com Wesley, estariam atrás dela, Tibé. Pois é, Juliana, a vítima, a gente disse agora há pouco, que tinha envolvimento no mundo do crime. Você sabe quais crimes seriam esses? E provavelmente, gostei do que você disse ali na sua passagem na matéria, que ela provavelmente foi atraída para a morte. Olha só, Tibé, de acordo com as informações aqui que a gente conseguiu levantar, Wesley ele tem passagem por tráfico de drogas, ameaça, crime ao patrimônio. Ele não tem nenhuma passagem por abuso sexual ou estupro. De acordo com o delegado, isso não teria sido encontrado na ficha criminal dele, mas ele teria envolvimento com o mundo do crime. Ele não é daqui de Alfenas também, ele não era daqui de Alfenas também. Então o delegado diz que não sabe muito da vida regressa dele, não sabe ao certo quem seria esse Wesley. Ele não era conhecido aqui pelos policiais, porque pelo que nós ficamos sabendo, ele estaria morando aqui em Alfenas há cerca de 5 anos apenas. Então ele não teria uma ficha criminal muito extensa aqui na cidade. Agora, o que essa pessoa disse também, Tibé, o que essa mulher falou, é que ela teria escutado ali, né, que os rapazes ficaram sabendo através da avó e questionaram Wesley se realmente isso teria acontecido. Ele negou a princípio e teria até meio que ficado uns dias desaparecido ali, mas voltou porque os rapazes teriam dito a ele que daria uma chance para ele falar o que realmente aconteceu e que se ele falasse a verdade, nada aconteceria com ele. Eles só queriam saber se isso realmente tinha acontecido. Aí ele foi até o encontro desses rapazes, que levaram ele primeiro para uma casa e depois até este matagal onde aconteceu a tortura e a execução. E nessa casa, segundo essa mulher, Wesley teria confirmado, teria contado, né, que realmente teria abusado da menina e que esses abusos teriam acontecido, né, vinham acontecendo desde quando a criança tinha 6 meses de idade. Meu Deus do céu. Obrigado, viu, Juliana, pelas informações. Vocês têm sempre preferência aqui no Balanço Geral, ao vivo da cidade de Alfenas com esse caso. Quer dizer, então o cara já abusava dessa criança desde 6 meses. Ele tinha passagem por tráfico de drogas, ele tinha passagem por ameaça, passagem por crime contra o patrimônio, né? E agora ele tem mais uma passagem. Passou dessa pro inferno, pro capeta, pro colo do demônio, esse desgranhento aí. Para aprender como é que faz para poder estuprar, para poder abusar de criança de 3 anos. Olha aqui, o pessoal tá mandando mensagem no Facebook aqui. Genivaldo, Geninho tá dizendo aqui, o povo não aguenta mais. Concordo com você, viu, Genivaldo? A Patrícia Nicolau, muito triste isso, como pode? Se o rapaz errou, que a justiça tinha que fazer isso, mas fico em dúvidas, porque a justiça é muito lenta. Deus tem misericórdia de nós e da criança, dele não. A Thalita Nicolau, merecido? Beleza, Thalita. O Márcio Antônio, tanta maldade, mas colocando no lugar do pai, eu faria o mesmo. Aí, ó, tá vendo? Verdade.
Cristina Pereira, muita tristeza com a criança, mas a justiça com a própria mão não resolve nada. No caso dele resolveu, né? Morreu, foi pro inferno. A Leida Mendes, aqui se faz, aqui se paga. O Marcos William, abuso de criança é o pior dos crimes possíveis no mundo. Triste demais pelo caso. Verdade, aí, esse também falou verdade, concordo com ele também. Infelizmente, é assim que funciona, né? Infelizmente, é assim que funciona.